Um segundo. O homem ultrapassa a atmosfera da Terra, e eis que já está no espaço. Um segundo, apenas um segundo, mas quanto aconteceu antes dele e quanto ainda acontecerá depois. Refletindo sobre isso, de repente me pego pensando, o que é, para mim, o cosmos, o universo, a ciência, a alquimia, a metafísica, a alquimia da metafísica, a pedra filosofal, o mais importante, quem sou eu para mim mesmo e como me compreendo. O que é para mim a humanidade, a política, a religião? Tudo isso precisa ser sistematizado e definido em termos humanos. Infelizmente, a linguagem da metafísica está acima da escrita e, portanto, não posso falar aqui com a linguagem da metafísica. No espaço dos meus livros, usarei palavras humanas, ainda que estas, em grau quase absoluto, aprisionem e limitem a verdade. O cosmos não é uma frieza infinita, não é um espaço físico, mas uma estrutura ardente de vida e respiração, que existe segundo leis rigorosamente delineadas e acessíveis a todos. Se sabes ver, aprenderás a lê-las. O cosmos não é o caos nem a harmonia, é uma estrutura que possui níveis de toda a espécie, não é um som caótico de notas, mas uma sinfonia perfeitamente ajustada. Seus objetos, estrelas, planetas, nebulosas, buracos negros, formam signos e símbolos dispostos em lugares destinados pela providência e pelo Altíssimo. O cosmos não é matéria inerte, é uma essência viva dotada de consciência, mesmo que essa consciência seja uma fórmula, um código, um conjunto de símbolos e sinais. No cosmos tudo é conhecido e predestinado, ainda que para o ser humano seja incompreensível, assim como, além da percepção humana, me é conhecido o fim da minha concepção e da essência da minha história. O cosmos contém formas incontáveis, não apenas físicas, mas, em sua maioria, metafísicas, invisíveis aos cegos e adormecidos. A mente humana jamais poderá compreendê-las. O cosmos não é aquilo que me inspira medo, mas sim compreensão. Ele é lógico e cíclico. O cosmos não é o céu onde devo buscar respostas ou encontrá-las, independentemente dos meus desejos, esforços e tentativas. Ele as contém. Tudo foi criado e escrito há muito tempo no desígnio universal. O universo. O que é para mim? Como o vejo? Ele é feito de momentos, segundos, conectados entre si como engrenagens que não podem existir umas sem as outras. A história não é fluxo, mas arquitetura, mecanismo, conceito. Tudo nele é predestinado, não como punição ou recompensa, mas como um algoritmo ideal, uma fórmula perfeita. Escutem-me, vós que sabeis ouvir a melodia do tempo. O universo. Muitos lutam dentro dele, tentam provar algo a alguém, sem jamais tentar observá-lo ou decifrá-lo. Nele, o sentido não deve ser procurado, mas revelado, pois tudo tem sua estrutura e seu sistema. O que é religião para mim? Em meu entendimento humano, religião não são tradições, rituais ou dogmas. Religião é essência, não forma ou modo de expressão. Sim, forma, e não essência. Todas as religiões estão ligadas entre si, pois derivam de uma mesma fonte. O que as distingue são as formas, as aparências, e não a profundidade. Todas falam do mesmo, sem serem a mesma. No centro do universo está, sem dúvida, o Altíssimo, pois tudo nele é demasiado preciso. Tal perfeição não pode ter nascido do caos. Qual é então o papel do homem? Ele nada pode mudar, mas pode tentar compreender e decifrar. Ele não cria seu destino, mas percorre seu caminho, caminho este criado pelo Altíssimo, expresso na própria estrutura, na arquitetura do universo. É por isso que o verdadeiro vidente não precisa de provas da existência do Altíssimo. Tudo está traçado e predestinado, então há sentido em temer o futuro. É preciso apenas aceitá-lo e seguir esse caminho, cumprir o que está destinado. Religião não é o mesmo que fé na minha concepção do código metafísico do universo, assim como fé e religião não são uma e a mesma coisa. A fé verdadeira e a fé dogmática diferem. A primeira é uma ligação direta e imediata com o Altíssimo, a segunda é criação humana. A verdadeira fé não precisa de intermediários. Para colher uma maçã de uma árvore sem dono, não precisas de um comerciante ou da permissão dele. A maioria dos que promovem a fé dogmática como única e fundamental geralmente recorrem ao medo e à sua influência necessária, mas o que é o medo senão um instrumento de controle sobre aqueles que não sabem ver? Tantas escrituras e interpretações, têm elas valor ou sentido se é verdade, se o código metafísico permanece inalterado? Não importa como chames um fio de grama, tigre, formiga, homem, estrela, gota, isso não mudará sua essência. Não me arrogo o título de profeta ou de quem deseja deliberadamente trazer a verdade a alguém. Estas linhas são apenas um ato de transmissão de conhecimento daquele que compreendeu àquele que deseja compreender. Quem é o Altíssimo para mim? O que é o Altíssimo para mim?
Aquilo que está acima dos nomes e formas com que as religiões o revestem, aquele que oferece sinais e símbolos que permitem compreender esse movimento eterno do Ouroboros. Em muitas religiões, o Altíssimo supostamente prova sua existência por meio de milagres e onipotência, mas acaso a própria estrutura do universo não é o testemunho mais claro e gritante de sua existência? Videntes. Não pergunteis ao Altíssimo, mas cumpri sua vontade, não mergulheis em abismos de orações, mas percorrei o caminho traçado, pois o que é o mundo criado pelo Altíssimo senão um texto? É preciso lê-lo, lê-do, pois. Não procureis o Altíssimo em livros, templos ou palavras, ele está sempre convosco, na própria essência do universo, em cada fio de grama e em cada sopro do vento. E o que é para mim a ciência humana? Um instrumento, um meio de compreender e decifrar o universo sob a ótica da percepção humana, não é a verdade, pois possui limites, mas pode oferecer certas explicações e descrições à forma humana. Para a metafísica ela nada significa, pois é cega, sendo uma criação dos homens e para os homens, não a rejeito, mas tampouco a coloco no centro. Enquanto for humano, farei uso de seus benefícios e conquistas, mas depois saborearei o que está além dos limites. A ciência contém lógica, mas diante da metafísica é impotente, é um modelo de compreensão da verdade, mas não a própria verdade. A ciência busca explicar tudo o que está ligado à matéria, mas é incapaz de explicar o código metafísico do universo. Por isso nenhum alquimista chegou tão perto da pedra filosofal quanto eu, eles eram homens da ciência, eu sou da metafísica. Adquirir conhecimento não aproxima o homem da compreensão do mundo, quanto mais rapidamente encheres o túnel das Danaides, isso não mudará a essência, é o labor decisivo, cujo fim só pode ser alcançado pela metafísica. Não são as tecnologias, nem a inteligência artificial, nem a matéria que permitem ao homem entender o sentido da vida, é o fundamento, a base, a chave para desvendar o código. A ciência busca a diferenciação, ela não deseja ver o todo, teme isso, é incapaz disso. O que é a ciência humana para mim? O mesmo que uma pedra à beira da estrada ou uma árvore nos campos da Toscana, não sou contra ela, mas tampouco dependo diretamente dela, ainda que influencie minha vida e meu ser. A ciência é um capítulo no livro humano, mas nem sequer uma palavra no livro do universo.